Bom dia, irmãos. Estamos hoje, em modalidade virtual, Por algumas necessidades, precisamos estar em modalidade virtual. E hoje, agora, nós vamos fazer o estudo do Evangelho, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ler o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o Espiritismo, item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma intensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Item 7. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado,
em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, na verdade, a religião e a ciência, elas vêm para se unir e se complementar uma à outra. Uma afirma o que a outra diz, uma confirma o que a outra diz. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste movimento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Então, o Espiritismo, ele veio trazer uma revolução, por quê? Porque ele é ciência, filosofia e religião. O Espiritismo, ele não contradiz a ciência. Na Gênese, Allan Kardec diz que se a ciência negar, contradizer, não negar, mas se ela contradizer, né, algum ponto que o Espiritismo lançou, que o Espiritismo disse, o Espiritismo se modifica em prol da ciência ou se ou anula, né, ou tira aquele ponto. Se por um acaso a ciência estiver em desacordo, a ciência não comprova, está de desacordo com aquilo que a religião falou. Então, a ciência e o espiritismo, eles caminham juntos. O que o espiritismo fala, a ciência comprova. Tá? E o que a ciência fala, o espiritismo explica. Porque nem tudo a ciência pode explicar. Nem tudo a ciência encontra uma explicação imediata. Mas o Espiritismo ele veio explicar essa vida, essa relação do plano material com o plano espiritual, do plano da vida corpórea com a vida espiritual. Então, quando ele explica essa relação, ele explica a ciência e a religião. Então, é uma fusão das duas. E entra a filosofia junto porque vem as questões de onde eu vim, para onde eu vou, onde fui criado, como começou. Então,
entra a filosofia também nessas questões. Então, o Espiritismo é essa trilogia, né? A doutrina é esse tripé, que é religião, ciência e filosofia. E ela veio trazer, o Espiritismo veio trazer essa mudança revolucionária para a humanidade. Ele veio trazer as questões que Jesus não falou na época. Ele não falou porque ele não seria compreendido. Então, ou ele não disse tudo, né, porque ele não seria compreendido, ou o que ele falou não foi entendido, ou também esquecido. Então, o Espiritismo ele veio explicar, complementar e relembrar o que Jesus falou. Então, Allan Kardec foi o decodificador dessa ideia, foi o decodificador dessa doutrina, né, ouvindo milhares de médiuns no mundo inteiro e trazendo para nós essa doutrina tão importante que nos revela o outro lado do mundo, o outro lado da vida corporal, que é a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E que nós não tínhamos conhecimento nenhum até o decodificador, né, Allan Kardec, colocar essas coisas para nós. Até ele vir nos trazer esse conhecimento, né, revelado pelos espíritos. Então, o Espiritismo é a terceira revelação e que não é assim trazida por um único homem, não é individual, como foi a lei de Moisés e Jesus, né, que foi uma revelação individual. O Espiritismo é uma revelação coletiva, porque veio de diversos espíritos que Allan Kardec decodificou e fez primeiramente o Livro dos Espíritos. Então, toda essa importância da gente conhecer como surgiu o Espiritismo, o que ele veio trazer, por que ele surgiu, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, essa noção, para nós entendermos o que estamos aprendendo, por que estamos estudando, né? O porquê que é importante, o que isso nos traz de melhora, o que isso nos conforta, o que isso nos faz progredir, porque o Espiritismo caminha com a lei do progresso. Ele veio nos ensinar a lei do progresso e o que é necessário que nós façamos para progredir, para evoluir, para não ficarmos retidos no tempo, ligados a tantas obscuridades, a tantas imperfeições que não entendíamos, que não compreendíamos e que veio essa luz através do Espiritismo e que a gente possa cada vez mais estudar, nos modificarmos e nos melhorarmos para poder caminhar junto, né? E evoluirmos nessa caminhada tão difícil que é a vida corpórea, mas que também tem seus momentos de alegria, seus momentos de amor, de paz e que nos traz grande evolução, tá? Então, eu desejo para todos um domingo de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. Estaremos juntos no domingo que vem, se Deus quiser, estaremos novamente na modalidade presencial, com os nossos pais, com as nossas crianças, compartilhando as nossas experiências, os nossos conhecimentos, tá bom? Então, fiquem com Deus e tenham um domingo muito, muito bom, muito abençoado, tá? Um beijo para todas as crianças aí da evangelização e que tenham uma semana de muito amor, de muita paz, uma semana de muita luz, né? E nunca se esqueçam de estarem sempre sintonizados com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, com Maria, para que tenhamos realmente
verdadeiramente uma semana harmonizada, uma semana de muita luz, tá? Porque é muito importante que consigamos manter essa sintonia com a espiritualidade superior, tá bom? Então tá, fiquem com Deus. Um beijo para todos e até domingo que vem, se Deus quiser.